estarmos juntos, refletindo. Não dou palestra, né? A gente vai conversar. E aí, pensando no que trazer, porque nossos palestrantes convidados têm trazido temas muito assim, instrutivos, né? Muitos complexos. E aí eu lembrei, e nós tivemos aí alguns estudos às quintas-feiras falando da reencarnação, lembrando o nosso primeiro núcleo de experiência quando reencarnamos, que é a família. E eu já tinha lido e voltei a ler o livro de Joamar Zanolini, Famílias, Laboratórios de Almas. Trouxe algumas reflexões dele. Ele é escritor, tá? É advogado, professor universitário, nasceu no Rio de Janeiro, mas hoje ele está em Uberaba, há mais de 48 anos em Uberaba, participa como dirigente de um centro espírita em Uberaba. Então ele vem fazendo algumas reflexões, e para nós novos, mais velhos, adolescentes, é interessante a gente lembrar que a família é formada a partir da união de dois irmãos, não é isso? E aí ele bota da seguinte forma a reflexão, ele inicia da seguinte forma a reflexão, que ele não está unificando uma família, ele não está moldando a família. Ele diz assim: a família, conquanto sofra alterações no padrão estrutural na atualidade, não deixa por isso de continuar com a finalidade intrínseca e definitiva de ser o ambiente ideal e formulador do ser integral. Olha, então ele não está padronizando o tipo de família. Pode ser uma família iniciada entre um homem e uma mulher. Hoje nós temos outras formas de família, mas ainda assim, independente do tipo de núcleo familiar, esse núcleo é responsável pela evolução de um irmão que vem a este planeta. E aí, quanta responsabilidade, né? E aí nós vamos ouvir alguns irmãos do Evangelho, do Espiritismo, que nos traz uma elucidação quando diz assim, ó, Santo Agostinho diz nas obras básicas, né, codificação do nosso irmão Allan Kardec: o papel de tutores caberá sempre aos pais, que deverão ter em mente a inolvidável exortação de Santo Agostinho. A cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do teu filho confiado à vossa guarda? A primeira vez que eu ouvi isso, eu estava iniciando aqui na casa, meu filho ainda era bem pequenininho, e me fez refletir muito, porque às vezes a gente vê pais devotados, né, muito engajados com o conforto, com o aprendizado do filho, com a saúde do filho, mas em outros momentos a gente vê pais que acham que o filho é só para o mundo. E aí distorce a visão de liberdade, de livre-arbítrio, de respeito às experiências dos filhos. Porque se nós estamos numa posição de responsabilidade, eu não posso deixar o acaso. Nós não podemos deixar o acaso. Nós temos um compromisso. E muitas das vezes não, principalmente o compromisso moral, o compromisso educativo. Semana retrasada, eu conversando com o irmão Cláudio, eu falei com ele que eu me preocupo muito com o futuro. E eu acho que os pais
é essa a preocupação maior. Poxa, eu estou aqui caminhando ao lado dele, mas como será se eu faltar? Como ficará se eu não estiver ali orientando, se eu não estiver dando suporte? Então, muitas das vezes, a gente fica agoniado, né? Mas aí vem um outro pensamento. Eu tenho que fazer a minha parte. Feito a minha parte, ele vai ter que seguir a vida, o progresso, a luz dele, a direção que ele veio já com a programação pronta. Então ele vai ter que seguir. Mas aí eu tenho que estar com a minha consciência tranquila. Porque quando eu chegar de volta ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, me será questionado o que eu fiz. E essa responsabilidade aqui, que ele colocou aos pais, estende a todos os familiares, né? São os irmãos mais velhos, aos tios, aos avós, é isso? Que de uma certa forma vão contribuir para o crescimento desse ser, para a evolução desse ser. É isso que nós falamos toda vez que estamos na casa, não é isso? Que nós somos os exemplos um do outro. Nós compartilhamos experiência e através dessas experiências ajudamos no progresso de todos. Imagine um irmão que foi designado para a minha responsabilidade. Dobra, né? O Espiritismo, na atualidade, proporciona um esclarecimento indispensável aos pais e às mães acerca da maravilhosa oportunidade ofertada pela reencarnação. Quantas vezes encontramos jovens a enfrentarem a lição da paternidade e maternidade com imaturidade, outros buscando no aborto ignominioso a fuga de suas responsabilidades, outros ainda abandonando seus filhos como quem se desfaz de um fardo indesejável. Reflitamos na gravidade dos deveres para com a instituição da família em nosso planeta, jamais esquecendo que Deus nos confia a tutela de seus filhos, tão preciosos tesouros, aguardando de nós os cuidados e esforços por melhorá-los no rumo do porvir. A maioria aqui sabe que eu trabalho em escola, Ângela também, e ultimamente eu tenho ficado assustada com o discurso das crianças. Você vai falar com uma criança e aí, olha, vou falar para o seu pai, você anda muito disperso, você não tem se comprometido com a sua educação, seu pai paga escola, eu trabalho em escola particular, paga escola para você vir brincar. Aí eles falam, pai, se você encontrar meu pai, você fala com ele. Aí você fica, como assim? Aí vai falar da mãe. Vou falar do pai, não posso falar do pai, vai falar da mãe. Mãe? Eu tenho mãe? Eu nem conheço minha mãe. E aí você fica sem direção. Porque se você está vendo que uma criança, tá, que já traz lá as experiências da vida anterior, que nós, conhecedores da doutrina, sabemos que não é um espírito recém-criado. Tem lá suas tendências, seus dissabores de encarnações passadas. E você se dirige à criança e não vê uma base para dar orientação, discernimento, como fazer? Né? Aí essa semana, falando de uma propaganda, um anúncio, um manifesto, melhor dizendo, de 2000, falando da paz, né? Naquele momento, em 2000, houve uma grande movimentação a favor da paz contra a violência. E no texto, com várias dicas de ética, de participação da sociedade,
Então o texto vem dando várias diretrizes, mas ao final ele diz que a orientação importantíssima entre todas é a generosidade. Quando eu acabei de ler, um garotinho de 11 anos falou assim: isso eu não tenho. Aí eu, como assim? Gente, eu brinco muito em sala de aula, tá? Eu não sou séria assim, não. E eu olhei para ele assim: como assim você não tem? Então você vai começar a construir agora a generosidade. Falei assim com ele. E é um aluno de família protestante. Vai ao culto, participa da escolinha, está sendo evangelizado, tudo bonitinho. Mas ele simplesmente já observou que ele não é um irmão generoso. Porque quando eu comentei que a preocupação não pode ser só a material, e aí eu vejo assim, pais que às vezes são ditos como carrascos, né? Insensíveis, grossos, porque aí acha que é grosseiro. Meu pai é grosso, meu pai é estúpido, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Mas eu não estou falando do estúpido, do insensível, sem o aconchego. Porque o que eu vejo hoje em dia, tá? Isso é uma reflexão dos estudos do Evangelho, e o Evangelho traz isso. Deus não é estúpido conosco, é? Mas nós precisamos passar por algumas dificuldades para aprender, não é? E Ele nos exime dessas dificuldades. Observe que os adultos, muito revoltados, muitos falam contra Deus. Por quê? Porque se sente injustiçado por aquilo que quer que Deus faça por eles, independente do que eles façam por Deus. Então, eu vejo que precisamos nos envolver nessa prática educativa, e eu não estou colocando a responsabilidade somente nos pais, mas em toda a sociedade que precisa. Hoje vivemos um momento global. Hoje nós temos informações de todos os recantos do mundo. Aconteceu lá no cantinho do Japão, já está na internet, né? Aconteceu lá no cantinho da Ucrânia, todo mundo já sabe o que aconteceu. Então a informação é maciça. Todos já ouviram, estão vendo, presenciando que esse momento de transição, a doença é mental. As pessoas estão adoecendo psicologicamente. Estamos trazendo também irmãos que precisam dessa última oportunidade para se reajustarem com a lei de Deus. Então são muitos os fatores que nós temos que acordar e nos conscientizar de que esses irmãos precisam de uma educação, uma reforma integral. É o que propõe a doutrina espírita, não é isso? A reforma do ser integral. Mas como isso? Conscientização daqueles que estão à frente dessa educação. A batalha maior, conscientizar quem está responsável pelo trabalho. A casa, nós estamos sempre anunciando aqui que a casa precisa de trabalhadores. Um dia, os trabalhadores vão aparecer, porque o despertar é individual. O que nós estamos fazendo hoje é uma reflexão de que os pais que exigiram mais de seus filhos, e aí eu trago os pais como exemplo, mas isso não significa que são só eles.
o sistema, quando puxava mais pela responsabilidade do ser, do indivíduo, ele lucrava mais, porque ele criava pessoas fortes, conscientes, não criava seres frágeis, imaturos, egoístas, porque o egoísmo nós já trazemos dentro de nós. Então o sistema não alimentava essas más tendências, ou seja, combatia, de uma certa forma equivocada, mas combatia. E agora, com tanta tecnologia, com tanta informação, com tantas facilidades, comodidades, porque hoje nós temos máquina para tudo, é para fazer arroz, é para cozinhar feijão, é para lavar roupa, louça, varrer o chão, porque agora é o aspiradorzinho, né, que parece uma vassoura que varre, ninguém fica lá com dor na coluna, cansada com a vassoura. Quer dizer, as facilidades aumentaram, mas a ausência daquele irmão que vai conversar, que vai instruir, que vai educar, também se ausentou. Quem aqui não levou umas palmadas quando era mais novo? Só ela, né? Que não levou umas palmadas. E quem não deu? Isso aí. E quem não deu? Eu esses dias parei em sala de aula, quando meu pai vinha com a mão para trás, acabou. Ali eu já sabia que o cinto estava. E não adiantava correr, porque as pernas ficavam marcadas. Eu me lembro que ia para a escola com a saia mais embaixo para não aparecer as marcas do cinto. Mas eu comecei de uns anos para cá, estudando, me esclarecendo, me educando, que é uma doutrina que nos educa, que de uma forma equivocada, porque era uma grosseria se falar isso hoje, né? Estou até falando aqui a meio da é uma violência, não é isso? Mas ele corrigia de forma torta, mas eu me lembro que ele sentava e explicava: ó, você está apanhando por isso, isso, isso e isso, que isso não se repita, eu não quero ver isso, por isso, isso e isso. O porquê existia. Não era um corretivo só por corrigir, mas havia a explicação. E aí você começa a raciocinar, porque nós seres humanos somos tão orgulhosos que a gente nunca dá a mão à palmatória, né? Nunca admite o erro naquela hora. Você vai apanhar, vai se fazer de vítima, vai se sentir a mais injustiçada, mas quando você para, que acalma, você reflete: eu não deveria ter feito isso. Eu já tinha sido avisada, eu fui teimosa, não é? E aí você vai ficar na bronca por quê? Não tem por que ficar na bronca. Por que a gente já tem uma certa paciência hoje, depois de algum tempo na doutrina? A gente vai se conscientizando, a gente vai se reformando. Porque a doutrina nos explica. Ela não é uma doutrina de ditar regras sem explicação. Os amigos espirituais estão sempre trazendo a justificativa daquela causa, ou seja, o porquê aquilo. Porquê da dor, porquê da insatisfação, porquê das privações, não é isso? Então, se eu tenho já uma educação espiritual um pouquinho mais esclarecida, eu vou ter essa mesma conduta com todos que estão à minha volta. Então, nós precisamos de pais mais esclarecidos, porque ele falou aqui de imaturidade. Ainda hoje, nós somos muito imaturos. Ainda hoje. E aí eu falo nós, porque embora estejamos aqui nessa casa estudando toda semana, ainda caímos nos erros, ainda pecamos em algumas práticas que nos ajudem
e ajude quem está à nossa volta. Primeiramente, quem? Aqueles que compartilham do ambiente doméstico. Aqueles que fica mais fácil eu julgar, eu reclamar, não é isso? A espiritualidade superior dedica especial atenção ao lar, portador da missão de renovar os homens e, consequentemente, o mundo, transformando os panoramas da humanidade para o terceiro milênio. É lá, no ambiente doméstico. Como já foi falado aqui, o marido difícil, a esposa difícil, o filho complicado, o filho ingrato. Esses dias na internet tinha uma frase, até botei para os meus pais: nós queremos estar sempre por perto. Aí eu botei isso, porque na internet dizia assim: saiba que você fez tudo certo quando seu filho não precisa estar próximo de você e ainda assim quer estar próximo de você. Aí eu botei, não sei nem se eles viram, mas coloquei lá. Porque hoje, como mãe, eu começo a questionar isso. E aí eu parei de pedir a Deus que dê um bom futuro ao meu filho. Agora eu peço para que Ele ponha pessoas bem intencionadas na vida dele, no caminho dele, que o faça um homem de bem, que ele consiga resistir às más tendências dele, porque eu não sei. E vou ali, que a Dona Elza, que já criou filho, neto, sabe como é, né? Uma hora eles são mal criados, abusados, não é isso, Dona? Mas aí você vai ali, insistindo, né? E aí você corrige, como assim, né? Assim que se fala, olha só, e aí você vai, ó, a vida não é simples não, ó, lá fora ninguém vai ter essa paciência que eu tenho aqui não, né? Assim. E aí a gente vai trabalhando. Mas somos responsáveis pela reforma desse cidadão, desse irmão, que veio não só para nos ensinar, porque eles também nos ensinam muito, mas principalmente para nós darmos suporte na evolução deles. Bom, Emmanuel diz assim: pais, amigos, guardai convosco ante o berço terrestre a oração e o carinho, a caridade e a paz, porque sois responsáveis na luz da reencarnação por aquele que volta, em nome do Senhor. Rogai-vos abrigo, a fim de burilar-se e servir, ofertando-vos ao mesmo tempo as mais nobres oportunidades de elevação. É o que nós acabamos de falar. Exemplo arrasta a multidão, não é isso o ditado? O exemplo arrasta a multidão. E nós temos que ter cuidado com os exemplos que nós damos. Aí eu vou citar um outro fato. Porque qual é o valor que você está passando para a criatura? De ser um mentiroso? E o mais constrangedor, que é você mentir depois que falou a verdade. Que é uma situação mais constrangedora do que essa? Nós temos que ter cuidado, porque são coisas simples, né? No dia a dia a pessoa acha que está tranquilo, não está fazendo nada demais. Mas amanhã ou depois, essa criança, esse jovem, que vê os pais agirem com tanta naturalidade, cometendo um erro como esse, vai mentir por qualquer besteira. E aí nós nos damos conta de que às vezes você está no teu local de trabalho ou até entre familiares e tem aquele mentiroso que está sempre caindo em contradição porque ele pegou o vício de mentir. Ele acha que ele não pôde ir ao encontro, ele pode inventar uma história. Ele acha que ele vai dar volta em alguém, vai contar uma história. E ele mesmo está se enrolando. E outra coisa, acreditando na mentira, porque nós vemos isso no dia a dia.
pessoas que se habituaram a mentir, porque acham normal. Isso é uma das atitudes que não são saudáveis, mas com as outras atitudes que nós não lembramos aqui agora e que nós podemos transferir para os nossos filhos. É isso? Meu filho diz que eu falo igual a minha mãe. Ele diz, você fala tanto da minha avó, mas você fala igualzinho a ela. Entendeu? Então, quer dizer, nós reproduzimos. Instintivamente, nós reproduzimos. Claro, com as nossas particularidades como seres individuais que somos, tá? Não podemos esquecer isso. Nem tudo é responsabilidade da família, nem tudo é responsabilidade de pai e mãe. Nós carregamos dentro de nós, mas se a função é atenuar aquelas más tendências, nós temos que ter cuidado, porque nós podemos potenciar, né, os equívocos, o egoísmo, a vaidade, entre outros. Emmanuel fala assim: os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Olha, para um filho compreender o equívoco do pai, ele tem que estar muito sintonizado com as leis de Deus. Ele tem que entender que aquele ser é um ser equivocado, porque senão ele vai se afinizar. E aí, dependendo do que ele trouxe para depurar, ele não vai depurar. Ele vai fixar, ele vai aumentar o equívoco. Emmanuel continua: teu filho será amanhã teu retrato, o que nele estamparás teus próprios ideais e teus próprios impulsos, plasmando-lhe o novo modo de ser. Olha aí. Então nós temos que ter cuidado. Mentir, falar, blasfemar, resmungar o tempo todo. O filho vai achando normal, eu posso, minha mãe fala, meu pai reclama o tempo todo, a vida realmente não presta, não é assim? Eles vão internalizando aquilo. E o que poderia um irmão que chegou com várias sérias dificuldades melhorar? Qual a colaboração de evolução que nós estamos dando? São reflexões, tá, pessoal? Não estou cobrando, não. Eu falo por todos nós, né, que estamos nessa jornada. Seguindo a recomendação do sábio Chico Xavier, o exemplo há de começar em casa, a demonstração há de iniciar-se pelo pensamento, pela palavra, pela atitude e pela vivência. É pensar, falar e exemplificar. Pensar, falar e exemplificar. Isso serve só para os nossos filhos? Não, é o nosso trabalho diário na nossa reforma íntima, é a nossa luta constante. Então, se eu estou lutando para me melhorar, com certeza meu filho vai ver isso, ele vai reconhecer isso. O ser humano, para mudar de hábitos, necessita de paciência e perseverança consigo próprio. Sábio mensageiro asseverou: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina, disse Emmanuel, através de Chico. A caminhada é a jornada contínua, é a nossa rotina de cada dia, e há rotinas que são saudáveis. A gente vê a rotina como algo entediante, né? Parado, como se não tivesse valor. Nós temos um sentimento, nós seres humanos, talvez pela nossa inquietude, pelos nossos anseios, né?
por tudo aquilo que a gente já vivenciou em outras vidas, está aqui dentro e remexendo dentro da gente, a gente acha que quando está vivendo uma vida muito calminha, muito serena, muito pacata, você acha desvalorizado, a gente tende a desvalorizar. Mas a rotina é muito saudável em alguns casos. Você não vai viver parado o tempo todo. Mas há hábitos, por exemplo, a gente precisa ter uma boa noite de sono. Eu falo isso para as crianças. Porque é à noite que o nosso espírito vai se refazer, né? Vai se recompor diante das adversidades. Por que a gente precisa fazer a prece? Para a gente ir para um local de tratamento, para ter uma orientação. Então, esse processo é necessário. Mas vou dormir cedo, vou perder a vida, não vou brincar, não vou festejar. Não, você pode, mas isso não pode ser uma prática constante para se sentir cheio, para se sentir bem. Porque aquela rotina de fazer suas preces, dormir no horário certo, acordar cedo, faz bem ao espírito. O espírito precisa desse momento, não é isso? Então, a rotina nem sempre é ruim. A rotina do estudo, o próprio Espiritismo fala, nós temos que nos instruir, nós temos que estudar, nós temos que nos esclarecer. E quando vai esclarecer se não quer parar? Se não quer ter aquele processo de ensino? As crianças hoje estão assim, ler coisa chata, mas a gente está sempre cuidando aqui na casa, não é? Porque como é que você vai ter informação se você não tem a paciência de ler, de refletir? Nós precisamos, faz parte, tem que fazer parte da nossa rotina. Eu não sou muito boa nisso não, mas eu estou tentando. Porque é um hábito saudável. E que vai me ajudar todos nós a compreender. A alteração dos condicionamentos arraigados em si requer a utilização da força motriz da vontade, com a qual pode-se alcançar verdadeiros milagres na superação dos automatismos psicológicos. O insucesso na mudança dos antigos padrões atrasará a construção de uma personalidade mais sadia e equilibrada, o que não pode desmotivar a novas e insistentes tentativas de mudança. Então, nunca é tempo de desistir. Nunca é tempo de desistir. A gente sabe que as crianças menores, elas absorvem os conhecimentos mais rápidos, os costumes. Até os 7 anos, né, você vai inserindo na criança. Mas isso não significa que um jovem de 14, 15, 16, 17 ou até um adulto de 20 ainda não tem o que aprender. Porque nós estamos fazendo o que aqui? Aprendendo. Nós estamos aqui nos esclarecendo. E estamos sendo orientados por quem? Pela espiritualidade superior. Então, nós temos que saber que a orientação, o esclarecimento, o auxílio, ele vai perdurar toda a existência e além da vida corpórea. Porque a gente está sendo ensinado aqui, nossos filhos também, e continuarão sendo ensinados depois da vida corpórea. Então não tem idade. Mas é que é um negócio, porque você acha que o indivíduo já atingiu uma maior idade e não vai receber a orientação? Sim, nós estamos sendo o tempo todo orientados pelos nossos mentores, pelos irmãos que vêm, olha, vocês precisam ajustar aqui, vocês precisam melhorar ali, vocês precisam disso, vocês precisam daquilo. Então a orientação é constante, independente da idade. Mas a parte, a pessoa não, você vai, a pessoa não quer aceitar aquilo que você serve. O que você vai fazer? Não, você não vai obrigar porque ele tem o livre-arbítrio. Mas quando eu falo falar, Josias, é falar, é orientar. Os nossos irmãos nos orientam.
Seguimos todas as orientações deles? Tem pessoa que não fala, não aceita. Nós somos assim, Josias. Nós somos assim. Você está vendo que a próxima passa, ela vai cair no buraco. Mas é o que acontece conosco. Vai falar com a defendida, ela caiu, ela dá briga contigo. É o que nós fazemos. Deus fala conosco todos os dias. Eu estou te dando uma nova oportunidade. Você, opa, vou pegar. Daqui a pouco, quando chegar ali na frente, você, esqueceu. Já está fazendo tudo contrário, tudo errado. A gente está falando no filho como um irmão de caminhada. Porque se a gente levar para o lado maternal, a gente quer super proteger. Não é isso? A gente nunca olha o defeito do filho, a gente só olha o potencial do filho. São raros os casos, porque a gente quer olhar, como diz a própria oração, que a mãe sempre considerou o filho um anjo, não é isso? A gente olha, nossa, vou ajudar, ai que peninha, ele não vai aguentar. Eles aguentam muito mais que nós. Isso, palavras do meu pai. Estou reproduzindo a fala dos meus pais, agora eu reproduzi a fala deles. Porque sempre aguenta. Nós sempre aguentamos. Quando éramos filhos, também nossos pais tinham essa preocupação. Mas aqueles que souberam colocar os limites, fizeram com que seus filhos pensassem. Entendeu? Refletissem, tivessem comprometimento, respeito. Eu me lembro que eu saía de casa, olha, se você estiver no ônibus e chegar uma pessoa grávida, uma mulher grávida, um idoso, levanta, você não precisa esperar pedir. Você levanta, você é jovem. E até hoje eu faço isso. Agora tem dia que tu chega no ônibus, tá os idosos em pé e a garotada tudo brincando. Não faz. É alguma coisa demais? Não sei se é tão demais, porque os idosos também têm aquela coisa de querer ser firme, né? Não, pode ficar. Mas eu falo que a gente ia criando uma consciência com coisas básicas, atitudes básicas. Até hoje, se eu estiver numa roda de amigos da família e meu pai estiver em pé, a gente levanta para o meu pai sentar. Ele chegou depois, todo mundo ali batendo papo, né? Ele nem vai falar nada, às vezes ele senta e levanta, nem fica. Mas a gente já sabe, olha, porque sabe que se também não fizer, quando passar, meu querido, ele não perdoa. Ele vem. Poxa, não aprendeu nada? Está ficando velho e não aprendeu nada? Entendeu? Porque são orientações básicas, mas que traz uma boa convivência, traz o respeito, a harmonia. Por trás de ensinamentos básicos, vem o trabalho de ser, isso que ele falou do burilamento, é aquele trabalho interno. Você às vezes acha até bobeira. Ai, coisa chata, né? Você fala. Mas você se molda. Por quê? Porque você vai trabalhar a paciência, você vai trabalhar a benevolência, você vai trabalhar o respeito ao próximo. Você vai criando sentimentos que no futuro você não está perdendo nada. Nós, né? Eu falo você, mas somos nós todos. Não estaremos perdendo nada. Mas ainda somos muito levados, como você disse, José. Somos mesmo. Expressar-se-ia com todo o vigor da sabedoria divina, a individualidade e a particularidade da criatura. A criança, na condição de espírito imortal, traz consigo um manancial inesgotável de experiências e valores, e mesmo que exteriormente ostente singeleza no raciocínio quanto à vida, reage aos estímulos de que se vê objeto a cada instante. É aquilo que eu falei. A criança está te observando. Se você não for pontuando as situações, é natural. Ele não me chamou a atenção, não falou, não exemplificou o que eu tenho que fazer. Vou fazer do meu jeito, já está nela alguns valores. Há
as exceções, como foi falado anteriormente. Irmãos que já têm uma clareza da paternidade de Deus, que tem a lei de Deus já inserida com uma força, que consegue observar aonde tem um equívoco, aonde tem uma anormalidade, digamos assim. Por isso que vemos também casos de filhos que parecem pais dos seus pais, porque já é um espírito mais evoluído, mais conhecedor da lei divina e consegue observar o que de correto deveria estar sendo praticado, porque existe o outro lado também, não é isso? E a gente observa isso. Os hábitos na educação, foi o que nós falamos. Identificar pontos bons e ruins na personalidade dos filhos ou na própria tem uma importância fundamental, pois sabe-se ser possível e necessário auxiliá-los a se melhorarem, dotando-lhes de recursos morais e éticos firmes e decisivos que, em contato com os impulsos instintivos, permitam-lhes elementos suficientes para elaborarem hábitos que os levem a um modo de vida saudável e feliz. Então a gente tem que observar e verificar os pontos fracos, ou seja, as dificuldades, não só nos nossos filhos, mas nossa também. E policiar, poxa, eu estou sendo muito condescendente aqui e isso não vai favorecer mais tarde a fulano. Isso a gente está falando de filho, mas lembrando que marido, irmãos, pais também, filhos com os pais, tudo tem que haver uma harmonia dentro das leis do nosso Pai Criador. Temos programações individuais, nós temos caminhos a trilhar e não caminhos que vão o irmão, que vão até o irmão, caminhos que vão nos levar a Deus. Nossos irmãos são os nossos amores que nós conquistamos em cada jornada. Até as dificuldades que temos com alguns é para nos aproximar deles, é para aprendermos a amá-los. Mas por quê? Porque somos uma grande família, uma família universal, que começa num núcleo menor, mas que deve se expandir por toda a humanidade. Então, o meu exercício ali dentro vai me levar a enxergar, ter uma visão mais ampla da sociedade e praticar os valores que eu estou construindo de forma saudável nesse núcleo menor, vai estender ao núcleo maior, que é a humanidade. Tem um ditado popular que diz: quem costume de casa vai à praça, não tem? Alguém já ouviu falar? Poxa, eu escutei isso a minha vida toda. Costume de casa vai à praça. Se você está acostumado a gritar, a responder os mais velhos, vou dar um exemplo grosseiro, tá? Mas tem vários exemplos dentro do núcleo familiar e vocês conhecem. Com certeza, se você chegar numa situação de conflito fora de casa, primeira atitude é gritar, é responder, é desrespeitar, porque dentro do seu núcleo menor foi isso que você praticou. Então, as práticas dentro da família vão se estender pela sociedade. E a sociedade é a família universal, aquele núcleo familiar de Deus. Então nós estamos aqui para nos melhorarmos, para evoluirmos, e cada um que atingiu um grau evolutivo um pouquinho maior tem a responsabilidade de orientar esses irmãos. Eles vêm para que a gente possa trabalhar as nossas más inclinações, ou seja, depurar as nossas dificuldades no sentido de nos melhorarmos e, consequentemente, passar essa melhora para eles, porque são eles que vão dar continuidade. Não existe uma sociedade justa se não praticarmos a justiça.
Não existe uma sociedade em paz, responsável, comprometida, se os elementos componentes dessa sociedade não tiverem os mesmos pensamentos. Então, se eu quero um filho, se eu quero um irmão, um pai, uma amiga trilhando no bem, eu tenho que ser exemplo desse bem. Não é isso, meus irmãos? Eu agradeço a vocês, tá, por terem me ouvido. É uma reflexão. A gente está sempre falando aqui de reforma íntima. Nós sabemos que o nosso desafio maior é em casa, porque aqui no centro nós somos todos amáveis, generosos, amorosos, gentis, não é isso? Mas dentro do nosso núcleo familiar, eu sei que é onde nós revelamos a nossa verdadeira face. E é ali que nós estamos aprendendo. Sejam com os nossos filhos. Eu toquei na questão dos jovens, porque eu vejo os nossos jovens de hoje pouco assistidos. Eles estão mais voltados para a parte material, que são viagens, roupas, celulares, tecnologia, jogos, mas a questão amorosa, a questão moral, eles estão adquirindo assim, muito solto, muito com coleguinha, com aquilo que eles assistem ver, entendeu? Mas sei que é um momento de transição, que Deus está no controle de tudo, e nós vamos aí, conhecedores desse evangelho, conhecedores dessa doutrina, colaborando um pouquinho ali e aqui. Ângela na escola, Meire aqui no centro, do Carmo, os irmãos aí nas suas residências e também na sua comunidade, porque eu sei que todos passam sempre uma palavrinha adiante. E vamos nos fortalecer, vamos nos instruir a cada dia mais, né? Aumentar a nossa fé, e o trabalho continua, tá bom? Muito obrigada por me ouvirem, ter essa paciência, que Deus nos abençoe a todos, que assim seja.